Bem, bom dia a todos. Obrigada, Graça. Obrigada, Sérgio. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Quando vocês fizeram o convite, como não aceitar? São anos já aí que eu admiro o trabalho que vocês realizam e parabenizo a iniciativa do Security Leaders, seja presencial, seja virtual, né? É muito importante essa agenda de compartilhar aí o conteúdo com toda a comunidade, e a gente sabe o quanto temos que estar sempre evoluindo nessa pauta. Lembro a última vez que conversei com a Graça, ainda estávamos ali na expectativa de saber sobre as nomeações do Conselho Nacional de Proteção de Dados, eu estava na lista tríplice, saiu a nomeação, né, Graça? Agora vamos ter muita coisa a fazer, aí sou uma das conselheiras titulares do Conselho Nacional de Proteção de Dados, com, né, toda essa bagagem aí de 20 anos de trabalho com direito digital e com cibersegurança, acho que um conselho técnico vai ajudar bastante. E eu vou aqui, sem delongas, apresentar, compartilhar um conteúdo que eu preparei para dar essa visão, né, sobre como que está o cenário da LGPD aqui no Brasil e também da proteção de dados no mundo, aí pós a entrada completa em vigor da legislação, esse começo de aplicação aí de sanções, já passamos o 1º de agosto, né, que era aquela grande expectativa, que é a vigência completa. Então, definitivamente o que a gente tem visto nesse começo agora de agosto, né, e com as falas, eu estava falando com a nomeação agora para o Conselho, né, nós já temos aí uma LGPD completamente vigente. É preocupante, né, o cenário dos ataques, eu até estou olhando aqui pelos slides, não estou podendo passar para vocês, mas vou usá-los num roteiro, né? Nós sabemos que nós já temos aí mais de 105 países, né, com a legislação de proteção de dados, o Brasil agora com a legislação completamente vigente, isso significa, né, já vou falar aqui, explicar para todos o que é a visão, né, de aplicação de penalidades nesse cenário, e o que significa um incidente com uma gravidade que possa ser aplicada aquela multa mais alta do 2% de faturamento até 50 milhões de reais, que eu acho que é a preocupação de todos, né? Nós temos setores econômicos que são mais alvo, né? Segundo uma pesquisa mapeada, né, e apresentada e publicada pela própria IBM, nós vimos assim que dos 10 setores mais atacados, o alvo número 1 tem sido a saúde, alvo número 2, energia, aí depois financeiro, aí farmacêutico, tecnologia, indústria, serviços e praticamente educação. Inclusive, falando de educação, né, acabou de sair uma multa nos Estados Unidos aplicada ao grupo de educação Pearson, por conta e ser aberto em bolsa, né, de não ter dado os esclarecimentos necessários a vazamento de dados. Então, eu queria aqui compartilhar com todos, né, que o que tem acontecido, isso é muito importante para a CISO, né, e para os DPOs, que é a função nova que nós temos hoje sendo assumida, eu acho que é interessante falarmos disso. Um dos grandes desafios das instituições, aí nessa jornada de conformidade da LGPD, tem sido justamente essa nomeação, sabe, Graça? A nomeação do DPO, do encarregado de dados, e a sua interação, a sua relação com os demais gestores de áreas críticas da empresa, porque o DPO tem esse cargo que é meio pivô, ele é o interlocutor principal sobre proteção de dados para dentro da empresa e para falar para fora. É ele que vai falar com titulares de dados, é ele que vai falar com a autoridade, com a ANPD. Mas para dentro, ele tem perfis. Você pode escolher um perfil de DPO Cyber, que é aquele DPO com mais perfil de conhecimento de cibersegurança, de TI, cientista de dados, tá? E que vai até contribuir bastante com relação a situações como essa, de um agravamento de um cenário de riscos de incidentes. Eu gosto de dizer que nós estamos vivendo no Brasil um apagão de segurança digital. Nós estamos numa situação extremamente crítica. Nós chegamos a uma legislação vigente e que nós ainda não tínhamos alcançado um patamar de aplicação, não só
de todo o ferramental, melhores práticas de segurança de informação, mas da cultura da segurança. Você fala muito disso, né, Graça? Nós falamos muito disso, né, da cultura, das campanhas educativas, para dentro e para fora. Deixou de ser o dia da segurança, da semana da segurança, vira o mês da segurança, né? Quer dizer, como que a gente trabalha isso no ecossistema que ele é público-privado? Porque as instituições, elas são interoperáveis. A gente está aí vendo todo um cenário de fraude do Pix, né? Quer dizer, você tem questões hoje que nós temos que pensar que os dados estão circulantes. Eu até ia comentar que, além dessa questão da Pearson lá fora ter tido aplicação de multa, então você tem um cenário aí de empresas abertas em bolsa muito expostas, agora também a notícia, né, de rede de varejo, que também fez nota pública, né, aqui, que vimos essa semana, Big Four, na grande consultoria, também com situação de vazamento de dados. Então, assim, esse é o contexto que a gente vive hoje. Mas os ataques de ransomware também estão atrás de setores críticos, né, da economia, setores públicos, Ministério da Economia também aí afetado, né? Estive essa semana num evento do CIBRE, né, com alguns generais e com o próprio coronel também ali envolvido, né, áreas críticas, né? Então, assim, quando trabalho com a atuação que a gente já tem, né, há bastante tempo com o Centro de Defesa Cibernético, e que nós temos um olhar para tudo isso e dizemos assim, o que falta, né? Falta uma mão de obra qualificada? Falta. Mão de obra qualificada. Isso a gente sabe, tanto do ponto de vista da atuação na área de cibersegurança, como também para formar agora os DPOs. E os dois têm que atuar muito juntos, né? O CISO, o DPO. E às vezes tem instituições querendo até agrupar. E aí a gente olha assim, tem uma certa preocupação de acúmulo de funções? Tem, porque é muito trabalho. O maior problema do acúmulo de funções não é nem só se vai ter ou não um conflito de interesse, mas é as prioridades. É o que eu corro para fazer primeiro, né? Como é que a gente trabalha as questões de prioridades? Porque precisa ter equipe, precisa ter estrutura, e a gente está vivendo ainda a crise com toda essa pandemia, né? Então, esses são os desafios que a gente enfrenta. Então, assim, crescem, né, as situações das tentativas aí, de golpes, os bandidos sofisticaram os ataques, né? Então, a gente pode dizer que o ano de 2021 está sendo, sim, o ano do sequestro de dados, do ransomware, e aí agora, com uma lei completamente vigente, né, o que nós temos? Só para todos entenderem, nós temos a parte das penalidades, o artigo 52 a 54 está em vigor desde o dia 1º de agosto, então esse é o cenário agora de sanções e fiscalização, né? Então, vamos lá. Eu tenho que ter um DPO nomeado. O meu DPO nomeado pelo artigo 41 tem que estar lá com a sua menção no site principal da empresa. Se eu não tiver feito isso ainda, isso já é objeto de uma situação de violação da lei, de irregularidade, ou não ter cumprido isso? Isso é. Isso já é suficiente para poder ter a aplicação de uma multa? Entendo que não. Eu posso receber advertência, porque eu não estou com o meu DPO nomeado. Receber advertência significa deixar de ser réu primário? Significa. Tá? Então, eu posso perder minha primariedade. Lembrando que a legislação tem toda uma dosimetria de aplicação de penalidade que, se eu for reincidente em alguma coisa, eu já vou para uma aplicação de penalidade maior. A autoridade pode entender que eu não tenho o meu DPO nomeado, eu estou dificultando, de alguma forma, essa governança da legislação, estou dificultando o exercício dos direitos dos titulares, eu estou dificultando o acesso do interlocutor, que a própria autoridade tem que poder dialogar, se houver algum tipo de denúncia ou necessidade de fiscalização, sim. Então, se a gente pensar que a gente tem que trabalhar a legislação numa conformidade de vitrine, da vitrine para fora, para dentro, né? E ir trabalhando isso em camadas, porque é uma lei extremamente complexa, de alto impacto, que pode mexer até em modelo de negócios, que nós sabemos que a gente tem que pensar a visão estratégica da empresa sobre o uso de dados pessoais, qual é o seu modelo de data ethics,
né? Então, dependendo do setor, se eu sou saúde, se eu sou varejo, se eu sou financeiro, se eu sou serviço, se eu sou educacional, não é só um checklist de bota uma cláusula num contrato, arruma política de segurança, sobe aviso de cookies no site e eu estou em conformidade. Não é isso que é a LGPD, é muito mais. Né? Então, assim, nós temos que fazer inventário, a gente tem que trazer a cultura do privacy by design, nós temos que entender que a segurança é ciclo de vida do dado, um ponto de risco muito grande, sabe, Graça, tem sido 3 fatores. A gente está usando muito mais home office, muito mais mobile, muito mais recursos mobile e muito mais nuvem, cloud. Juntou home office com o uso de recursos mobile, sem a gente estar aplicando MDM, ter levado MDM, e a gente está usando mais nuvem, várias nuvens, né, multi-cloud, sem estar segura, com todos os recursos de segurança, usando ainda modelos de senha fraca, sem fator duplo de autenticação, sem alguma autenticação mais biométrica, com gente salvando senha, com um modelo automático de browser e assim por diante. Você junta tudo isso ainda no modelo de home office, que quem cuida da segurança do home office é o funcionário, é o colaborador, que não muda nem a senha do Wi-Fi, é claro que nós estamos com muito mais risco e vulnerabilidade. Então, assim, até na hora que a gente vai fazer a implantação, uma preocupação do CISO e do DPO com relação a mostrar, a ter evidência nessa legislação, tem sido o quê? Mostrar assim, eu já arrumo rapidamente, atualizo minha política de teletrabalho, de home office, já faço ali uma campanha educativa de segurança no trabalho à distância, já arrumo também, junto com meus terceirizados, os contratos de cláusula de proteção de dados, que eu estou usando nuvem desses terceirizados para já deixar claro aquela relação de controlador e operador. Então, existem medidas que já são feitas nesse sentido, unindo os esforços do DPO junto com o CISO, com o CIO, por exemplo, também, para que a gente tenha evidência que, se acontecer um incidente, nós tomamos as melhores práticas, que era isso que eu ia comentar. Agora, quando o 52 ou 54 está em vigor, o que isso significa? Que a gente precisa demonstrar que tomou todas as medidas preventivas necessárias para aplicar os requisitos de segurança exigidos pela LGPD, que estão lá principalmente no artigo 6º, que é o dos princípios, e depois no capítulo 7º da lei, ali a partir do artigo 44, do artigo 46. Então, quando ele diz que eu tenho que aplicar medidas técnicas e administrativas de segurança, que ainda não foram detalhadas pela autoridade, isso vai ser uma coisa que a ANPD vai fazer com a ajuda do Conselho, espero poder colaborar nessa definição das medidas mínimas, mas eu tenho que adotar a melhor prática de mercado. Posso usar NIST, posso usar framework de ISO 27001, posso usar COBIT, posso usar vários, né? Mas eu tenho que poder demonstrar, é uma legislação de evidência. E aí, se acontece um evento, nós temos o quê? Multas pecuniárias e não pecuniárias. A gente quer primeiro poder levar para uma advertência. A gente quer poder dizer, pelo artigo 48, esse cenário, eu acompanhei uma situação essa semana com um cliente, era um caso isolado, uma violação muito, muito isolada. E aí a gente disse, não, a legislação nos permite conversar com esse titular e dar um tratamento pontual, o controlador pode mediar direto com aquele titular, não preciso nem cumprir com o dever de reporte à autoridade, porque eu tenho que ter uma análise de risco, de gravidade do artigo 48, que consiga avaliar se aquilo gera dano relevante a titular, aí que eu cumpro com o dever de reporte à autoridade. Então, vamos lá. A gente tem que saber fazer a análise rápida do incidente. Meu SLA é de 48 horas, porque é o prazo de 2 dias úteis, é o prazo para eu reportar à autoridade, se for de gravidade de dano relevante. Se não for, eu vou dar encaminhamento interno, vou gerar o registro interno de análise do incidente, né? E pronto. Então, assim, hoje, ter esse procedimento de RISP baseado na legislação de LGPD é fundamental. Aí a gente volta, né, para dizer assim, o que está acontecendo nesse momento? Já tivemos a primeira multa da ANPD baseado na LGPD? Ainda não. Ainda não. Está todo mundo preocupado com os vazamentos que estão acontecendo desde o dia 1º de agosto, porque eles já poderiam ensejar a multa do artigo 52? Sim. Todo mundo que já vazou dados desde o dia 1º de agosto já está sujeito à possibilidade de aplicação de multa pela autoridade.
já está sujeito, está saindo no jornal, a autoridade pode pedir esclarecimentos, você já tem obrigação de cumprir com o aviso aos titulares dos dados vazados e com o dever de reporte da autoridade, da ANPD. A partir dali, ela pode seguir com o processo administrativo. Vai ser a multa máxima dos 2% até 50 milhões de reais por infração? Não sabemos, porque cabe à ANPD ainda determinar essa dosimetria da penalidade. Mas sabemos qual é o teto. A gente sabe o máximo, não sabemos ainda qual vai ser a dosimetria, mas sabemos o que contribui com a dosimetria. Contribui a mostrar que estou colaborando de boa fé, contribui a mostrar que eu tenho melhores práticas, o que eu fiz de preventivo, quais foram as medidas mitigatórias aplicadas para mitigar dano causado, a resposta rápida a incidente. Então, são todas coisas que estão previstas na legislação. Mas a única coisa é a multa financeira? Não. A legislação tem previsão relacionada à publicização da infração, bloqueio de dados, tem multa diária. Mas em que estágio nós estamos agora, né? Nós estamos no estágio, vai estar no material que a gente vai compartilhar, tá, Graça? Que você manda para todos os participantes, que eu tenho aqui os slides que não deu para mostrar, mas a autoridade está se estruturando para aplicar essas sanções. Eles publicaram isso no próprio site, no canal de atendimento da autoridade, né? Então, quem quiser acessar lá no www.gov.br/NPD, né, /PT-BR, eles estão explicando as sanções administrativas, como isso vai estar sendo aplicado a partir de 1º de agosto. Então, você tem todo um processo administrativo, né, para ser conduzido com amplo direito de defesa. Então, aquele que está autuado pela autoridade vai ter o direito de apresentar a sua defesa, discutir a aplicação da multa. Mas esse não é o ponto principal do Brasil. Nós estamos vivendo a judicialização da LGPD. Então, assim, aquele caso isolado que eu comentei de um cliente, uma consumidora se sentindo já que houve exposição dos dados, entrou com uma ação de consumidor no JEC, pedindo 20 mil reais de indenização. Uma consumidora. Uma consumidora. Então, imagina puxar a fila, né? Então, assim, as empresas têm que ter muita atenção com esses primeiros casos, para poder ter esse cuidado. Nós estamos trabalhando lá com os clientes muito com esses primeiros casos, sejam os trabalhistas ou os de consumidor, para poder mostrar que não é caso de dano, que não houve o dano, que foi isolado, que já tomou as medidas, porque se começam esses primeiros precedentes assim, né, essa é uma legislação que tem alto impacto reputacional e alto impacto econômico, né? E aí, de novo, o judiciário disparou a largada antes da gente começar a fiscalização. Já tem mais de 600 ações do judiciário. Então, é diferente do modelo europeu. A gente está vivendo Privacy by Brasil, em que quem dita a interpretação da legislação deveria ser a autoridade especializada, que é a ANPD, que é a fiscalizadora, e depois que terminasse aquele processo administrativo, dependendo do caso, é que poderia ter um desfecho de um processo judicial ali, indenizatório. Mas não inverso. Mas está invertido, né, Patrícia? Está invertido, Graça. Patrícia, nós temos aqui algumas perguntas. Eu sei que você estava com uma questão aí de horário. Como é que a gente acho que o Crespo deve ter entrado. Será que o Crespo entrou? O Crespo está aqui. O Crespo está me ouvindo? Estou aqui. Então, ótimo. Ótimo. Como é que nós podemos conduzir? Você ainda fica um pouquinho mais com a gente aqui? Como é que é? Agora já deu 9h30, já tenho que ir mesmo, Graça. O Crespo está aqui, ele vai tirar as dúvidas, a gente manda aqui o material. Eu agradeço de novo aí a oportunidade de dar esse panorama geral. Também mandei os slides aqui, Crespo, para você, caso seja oportuno de mostrar alguma coisa, que deu um bugzinho no meu browser. E aí fico feliz aqui, espero que a gente possa apoiar a todos essa conformidade. Mas lembra, gente, faça um dever de casa. Quem não tem DPO interno pode usar o serviço de DPO terceirizado, né? Nós mesmos temos ajudado muitos clientes assim. Existe o formato híbrido do de dentro com o de fora, mas é muito importante, dentro da governança da legislação, nomear, ter essa função, né? E que possa se trabalhar junto aí com o CISO, o próprio CISO também organizar essa parte de sala de crise, de resposta a incidente, porque é um trabalho muito estratégico.
Perfeito. Muito Excelente. obrigada. Patrícia, muito obrigada. Pessoal que está nos ouvindo, né, Patrícia? Nós vamos disponibilizar a apresentação e também o link dessa fala da Patrícia, super importante, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Obrigada, Patrícia. Ótimo dia para você. Bom dia. Grande abraço. Bem-vindo, então, Marcelo Crespo, da PEC Advogados, está aqui nosso parceiro. Hoje nós estamos com uma jornada bem interessante aqui, nessa nosso estúdio, também lá na sala de crise com vocês, fazendo esse trabalho. Crespo, a hora sempre corrida, eu vou selecionar aqui rapidamente algumas perguntas. A primeira delas, quase que inevitável, né, Crespo? A gente ontem foi surpreendido com mais uma notícia de um incidente cibernético de uma empresa brasileira, de uma marca muito conhecida, mobilizando aí muito mercado. Então, algumas perguntas aqui estão relacionadas a ataques de ransomware. Os ataques de ransomware, quando eles não configuram vazamento de dados, eles estão enquadrados no cenário da LGPD, Marcelo? Como é que é isso? Explica para a gente. Excelente pergunta, e sim, estão enquadrados, né? A grande questão é que a LGPD ela não fala em perda do dado, a LGPD fala num incidente de segurança que cause ou possa causar risco ou dano relevante ao titular. Veja, quando o titular dos dados, que é a pessoa física, não consegue acessar os próprios dados, não consegue consultá-los, não consegue corrigi-los, não consegue saber sequer o que está acontecendo, sim, um ataque de ransomware, ele significa, sim, um incidente de segurança que deve ser observado aos olhos da LGPD. Então, num caso como esse que você bem comentou, dessa grande rede varejista, eles precisam, sim, notificar a ANPD em razão desse incidente. O grande problema, Graça, que a gente tem conversado já há bastante tempo, é de conhecimento aqui dos Security Leaders, o ecossistema Security Leaders fala sempre muito disso, é que a segurança da informação, ela não é a base da LGPD, mas ela é muito importante em qualquer caso, né? Não existe um negócio que pare de pé sem segurança da informação. Mas a grande questão é, existem pesquisas que mostram, tem aquela pesquisa da IBM com o Ponemon Institute, que mostra que, na média, aqui no Brasil, a descoberta de um incidente de violação de dados pessoais acontece depois de 1 ano do incidente. Claro, o ransomware acontece ali, é difícil você não descobrir o ransomware acontecendo, porque você fica com o sistema todo comprometido. Mas para outras situações, especialmente o que a gente costuma chamar de data breach ou vazamento, isso acaba sendo postergado no tempo. Quando acontece, você toma conhecimento por terceiros e muito tempo depois. Então, o grande ponto não é a gente se apegar à LGPD no sentido de eu tenho que notificar a ANPD, porque isso é um requisito legal, precisa ser cumprido, está na lei, tem que cumprir. Mas o grande ponto é, o que as empresas estão fazendo em termos de gerenciamento de continuidade de negócios? O que as empresas estão fazendo em termos de planos de resposta a incidente? Porque isso é gerenciar uma crise. Você eventualmente tem que fechar as lojas, você não consegue emitir um boleto, você não consegue fazer um pagamento, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Quem está numa loja, né, como nesse caso aqui, alguém ali dentro pode estar comentando, mas você está dentro da tua casa, tentando acessar o sistema, não é todo mundo que está 100% online acompanhando a notícia de ransomware. A pessoa fica preocupada, tem a conta para pagar, não consegue pagar, quer baixar alguma coisa relativa a um cartão, não consegue. Então, sim, ransomware, lamentavelmente, eu escrevi em 2016, porque naquela época já estava aumentando muito o número de ransomware. Eu cheguei a escrever um artigo em 2016 falando que 2016 era o ano do ransomware. Eu tenho que escrever um artigo agora dizendo assim, olha, eu estava errado, porque 2021 já tá bem pior, né? Então, é uma tendência de que isso continue acontecendo, e sim, todos nós não podemos deixar de lado os planos de continuidade de negócio e gestão de crise, porque não será só a LGPD a resolver esses problemas. Muito bem pontuado. Bem, pessoal, eu vou mais uma perguntinha rápida, tá, Marcelo, para a gente não atrasar muito, né? É óbvio, são muitas perguntas, mas algumas a gente pode encaminhar.
E uma pergunta inclusive, de vários aqui, é justamente o caso das PMEs, né? Temos percebido algumas empresas, PMEs, muito relutantes a se adequarem à LGPD. No caso das pequenas e médias empresas, né, nós temos visto aí incidentes com grandes empresas. Isso pode ser um sinal que as pequenas e médias podem ficar mais tranquilas, estão mais relutantes ou não? Ou esse cenário é preocupante também para pequenas e médias empresas, Marcelo? Não, eu acho que o cenário é preocupante para todo mundo. O que acontece é que, em razão de estrutura, investimentos e tudo mais, talvez para as pequenas e médias ainda não tenha chegado naquele aculturamento de quanto isso é importante, a proteção de dados e segurança da informação. Não é? É um equívoco nós pensarmos que isso deve ser uma preocupação só quando a empresa tiver porte, porque para ela ter porte, ela precisa conseguir se blindar com segurança da informação. Como é que você faz uma transição de pequena para média, de média para grande, se você não tem uma estrutura ou uma infraestrutura de segurança? Então, é sempre uma questão, e a gente sabe que no Brasil é difícil empreender, o empreendedor brasileiro merece todo o nosso respeito e prêmios e tudo mais, mas nós não podemos achar que é só assim, eu vou investir quando eu tiver dinheiro, porque a gente entra naquele velho dilema Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quer dizer, você vai se estruturar para crescer ou você cresce porque se estrutura? Então, a gente não pode deixar de ter esse tipo de atenção e, claro, sempre o feito é melhor do que o perfeito. A gente tem que entender que existem limitações orçamentárias de pessoas. Hoje, mesmo grandes empresas, que embora possam ter dinheiro, esse dinheiro muitas vezes é difícil de chegar por conta da estrutura. Você não simplesmente abre o cofre de uma hora para outra para fazer um monte de coisas. O que nós vamos acompanhar, por exemplo, como é que vai ser a exigência da NPD daqui para frente com relação a pequenas e médias, porque muito se discute sobre isso. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a lei não permite, por exemplo, que a NPD desconsidere exigências legais para pequenas e médias, porque já tinha gente falando assim, mas então parte da LGPD não vai ser cumprida por pequenas e médias. A NPD não tem esse poder. A lei não deu esse poder para a NPD. Isso é bom deixar bem claro, né, Crespo, que não tem isso, né? Não, porque, não tem, assim, não impressionante, Crespo, assim, eu estou acompanhando aqui nossa grade de perguntas e são muitas as perguntas, os questionamentos em relação a essa camada, né? a essa fatia. Por quê? Porque a mídia acaba se concentrando muito mais nas grandes empresas, nos grandes incidentes, né? Então, fica parecendo, talvez, aí para as empresas pequenas e médias, que, né, talvez não tenha tanta voracidade nesse momento, essa ação junto a essa camada de empresas. Então, acho que é por isso que tem tantas perguntas aqui relacionadas a isso. Não, com certeza, mas é esse o ponto. Quer dizer, a lei não está deixando espaço para pequenas e médias estarem fora do aspecto. Quer dizer, não dá para ficar sonhando com uma coisa que não existe. A lei é para todo mundo. Talvez para pequenas e médias você vai ter ali um pequeno ajuste sobre a exigência do DPO, mas, enfim, todo mundo vai precisar cumprir a LGPD. Não dá para achar que alguém não cumprirá. Perfeito. Bem, estou aqui acompanhando. Marcelo, agradeço muito a você e a todo o time da PEC Advogados. Vocês são sensacionais, como o Sérgio falou, um timaço aí colaborando para elevar esse nível de maturidade, esse nível de proteção e privacidade de dados tão necessário. Muito obrigada pela parceria. Nós que agradecemos. A sala de crise continua lá e nós aqui continuamos com a nossa agenda. Depois nós vamos disponibilizar para todos que estão nos acompanhando a apresentação da Patrícia, ok? Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço para vocês. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.